era que os economistas fossem não mais importantes do que dentistas, né? Que a gente só lembrasse deles quando tivesse alguma dor de dente, né? Infelizmente, né, no Brasil tem dor de dente demais, né? E, portanto, os economistas estão sempre assim sendo chamados para resolver problemas muito complicados e aí acabam ficando mais famosos. Do lago tem um cassino que finalmente vai ser recuperado. E antigamente Lambari era muito mais importante do que é hoje, né? Porque antigamente era de trem, né? E o trem chegava em Lambari, né? E junto com o trem vinham, por exemplo, toda a família Vargas, né? E atrás da família Vargas vinham todos os veranistas cariocas, né? A minha casa era numa esquina, né? Que um lado dava para o grupo escolar, do qual a minha mãe era diretora, né? E do outro lado dava para a prefeitura, né? Do qual meu pai era o administrador, né? Então a minha vida era extremamente agradável, né? Com o pai e a mãe sempre à mão, né? Para as minhas necessidades infantis, né? São do Líbano, né? Católicos libaneses, que emigraram aqui para o sul de Minas, lá para Lambari. Já tinha um grupo familiar lá também, junto com meu avô veio um primo dele, né? De modo que ainda hoje, se você for em Lambari, tem baixa para tudo quanto é lado. E a minha mãe era filha de um político mineiro, João Lisboa, que foi deputado federal na Primeira República, foi deputado constituinte em 1900, deputado estadual constituinte em 34, né? E morreu como presidente de uma coisa chamada Conselho Administrativo de Minas Gerais, em 47, aqui em Belo Horizonte. A minha avó tinha educação primária, né? Mas era uma pessoa também com muito tino, né? E muita preocupação com a educação tanto dos filhos quanto das filhas, né? Todas as filhas as 4 filhas foram normalistas do Colégio Sion, né? Inclusive a minha mãe e as suas irmãs. Uma morreu cedo, a Abigail, as outras 2 foram a Laide Lisboa, que é uma famosa pedagoga aqui da UFMG, e Henriqueta Lisboa, que é uma poeta mundialmente conhecida, né? Eu tinha 7 filhos, né? Eu era um caçula e, obviamente, precisávamos todos trabalhar, né? E, além disso, a minha mãe precisava de um pouco mais de apoio, né? E os irmãos dela estavam aqui em Belo Horizonte, né? A mãe dela estava aqui, a avó Sinhá, né? A tia Henriqueta morava com a avó Sinhá. Por outro lado, também estava a Laide com seu marido Lourenço, né? Ambos eram professores da UFMG, e também estava o tio Valdir, né? Com a tia Edna. O Valdir era deputado estadual, né? E, portanto, tinha uma estrutura de apoio muito sólida para permitir a cada um de nós, né? Meus irmãos sofreram mais do que eu nesse aspecto, né? Eu tive mais tempo para estudar, digamos assim, né? Eles tiveram logo que entrar para trabalhar, né? Mas com esse apoio familiar isso foi muito facilitado, né? A Assembleia ainda era no Rio de Janeiro, né? No centro da cidade. Um prédio antigo, lindo, né? E era muito agradável, né? E eu cheguei lá porque eu estava terminando o científico
Eu já tinha trabalhado antes, primeiro na Fertisa, depois na Camig, depois no Banco Hipotecário, sempre como datilógrafo, né? E a minha irmã, Márcia, né, era secretária do diretor-geral da Assembleia naquele tempo, né? E abriram uma vaga de datilógrafo aqui, ela conseguiu que eu entrasse como datilógrafo, né? Logo em seguida eu consegui uma posição de auxiliar de redator, né? E aí teve um concurso para redator de anais de documentos parlamentares, do concurso interno naquele tempo. Fiz, passei, né? E aí foi que eu fiz, né? Isso eu entrei, fui redator aqui durante os 4 anos, durante os quais eu estava cursando, né, a Faculdade de Ciências Econômicas, que era ao lado da Assembleia, né? Era ali na Curitiba com o Rio de Janeiro, né? Naquela época, aqui, você ou era engenheiro, ou era médico, ou era advogado, né? E advogado e médico, nem pensar, né? E tinha um cunhado meu, Gui de Almeida, que é jornalista, né? Que estava estudando sociologia na Faculdade de Ciências Econômicas, né? E eu pensei, bom, sociologia, jornalismo também não quero, né? Eu quero uma coisa mais dura, né? Mais próxima de engenharia, né? E, portanto, entre sociologia, jornalismo de um lado e engenharia do outro, eu decidi que economia era o meu caminho, né? Sem saber muito bem o que era economia naquela época, né? Porque a profissão mal começava, né? Na verdade, eram das primeiras turmas de economia, os professores todos eram ou advogados ou contabilistas, né? A faculdade foi criada por uma pessoa, o professor Ivon, né? Ivon Leite. E era uma figura extraordinária, né? Ele era um ditador, né? Mas era um ditador assim com uma visão de futuro extraordinária, né? Ele conseguiu o prédio, ele alugava as lojas debaixo do prédio, né? Com o dinheiro ele criou um sistema de bolsas de estudos de tempo integral, né? Na qual frequentavam tanto professores jovens quanto alunos, né? E formou uma pleia de pessoas na área de economia, também na área de administração, mas especialmente na área de sociologia política, extraordinárias, né? Que estão aí até hoje, né? Paul Haddad é né? Paul Haddad naquele tempo era um revolucionário, né? Simon Schwarzman também era outro revolucionário, né? Maury de Souza, né? Bolívar Lamounier, ilustre representante da AP, né? Cláudio Moura Castro, que era junto comigo, né? Nós ficávamos lá, tinha a JUC, né? Que era muito forte também, mas eu e Cláudio não gostávamos muito dessa ideia, né? Aí criamos a JUDE, né? Que é a Juventude Universitária Depravada, né? E era um ambiente extraordinário, né? Porque o pessoal de sociologia política, em geral, era todo de esquerda, né? O pessoal de administração e contabilidade, em geral, era todo de direita, né? E os economistas estavam no meio, né? Você viu que já estou no muro desde aquela época, né? E era um ambiente efervescente, né? Não somente intelectualmente, no sistema de bolsas, né? Meus colegas, o Flávio Versiani, professor da UNB, o Alquimar Moura, que é professor da FGV lá de São Paulo, né? Todo mundo era meio de esquerda, né? Naquele tempo, não podia deixar de ser outra coisa, né? Inclusive fizeram uma greve, quer dizer, na verdade não participei, que estava entrando, né? Fizeram uma greve contra o Ivon, tiraram o Ivon, né? Foi uma pena, né? Porque ele realmente era um ditador, entendeu? Mas ele era, sim, tinha uma visão de futuro. Felizmente a escola aguentou em seguida, né? Entrou como substituto dele primeiro o Emílio Moura, né? O nosso grande poeta, que era meu professor de história das doutrinas econômicas, né? Outro professor que eu tinha, que era de planejamento e políticas públicas, era o crítico literário Fábio Lucas, né? Eu me lembro daquele tempo, adorava o Inácio Rangel, né? Porque adorava a partir de uma vez que ele veio aqui para um concurso de professor titular, né? E ele fez uma palestra que eu me lembro até hoje, eu vivo repetindo isso sempre que eu dou uma palestra e me levanto
para falar, né? Eu falo assim, né? Assim como Inácio Rangel, e antes dele o Aristóteles, né? Gostamos de falar em pé, né? Porque assim o sangue desce para os pés, né? E as ideias sobem para a cabeça. Né? Na hora que ele falou isso, obviamente era ele e Aristóteles antes dele. Né? Então o Rangel me fascinou por isso e pelas ideias heterodoxas dele. Né? Ele era um marxista muito interessante. Né? Ele adaptava o marxismo à história econômica brasileira de uma forma muito criativa. Né? Tem um livro famoso chamado A Dualidade Básica da Economia Brasileira. Né? Outro que foi uma influência muito grande, porque eu entrei, o livro que apareceu um ano depois foi A Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado, né? Que era leitura obrigatória e da qual nós entendíamos muito pouco, né? Porque não tínhamos estudado ainda macroeconomia a fundo. Né? Mas foi um fascínio. Né? O Celso revolucionou a maneira de ver história econômica no Brasil. Né? Outro que também me influenciou muito foi o Roberto Campos. Né? O Roberto Campos tinha teorias sobre, que ele aproveitava, né, da história sobre a influência do protestantismo. Então em particular, é esse artigo que me impressionou muito, a influência do protestantismo na geração do capitalismo, né? E da ideia de renúncia e que a bem-aventurança estava ligada à riqueza e não à pobreza, como queria o catolicismo. Né? No começo foi muito difícil, né? Na hora que eu entrei, por causa de falando, devia ter feito engenharia, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas depois, logo o ambiente me tomou conta de mim e foram. Ser economista de verdade, né, precisava ter formação pós-graduada, né, induzido pelo Cláudio Moura Castro, né, que tinha feito o curso no ano anterior a mim, né, e tinha ido estudar em Yale, onde eu fui também. Né. Tinha um curso de mestrado, né, para estrangeiros, né, que dava acesso ao doutorado. Né. E eu fiz o mestrado em um ano e aí pulei para o segundo ano do doutorado. Né? Eu era meio apressadinho naquela época, sabe? Me achava muito velho com 22 anos. Né? E quando eu cheguei, estava indo a primeira leva, né? A primeira leva de economistas com os americanos preocupados com Fidel Castro, né? Com o comunismo. Né? Era a Guerra Fria. Né? Estavam tratando de levar a gente para os Estados Unidos. Né? E tinha bolsas, né? Terminei o curso em 2 anos, aí mais 2 anos terminei a tese, e quando eu voltei, em 68, acho que era o primeiro economista que cheguei aqui de volta com PhD, né? Nessa nova leva. Né? Macroeconomia estudei com o prêmio Nobel, o James Tobin, né? E com outro prêmio Nobel também, o Edmund Phelps. Né? Então a gente estava trabalhando, né, na fronteira da produção em economia no mundo, né? Era o último, né? Quer dizer. Então tinha essas duas coisas, né? Primeiro, um aprofundamento de conhecimentos básicos, né? De metodologia, né? De análise, né? E o que eu trouxe do Brasil, que foi importante, né? Era uma coisa empírica, né? Que os alunos americanos todos eram muito verdes, né? Eles todos não tinham tido muita experiência de vida prática, né? E eu, bom, vindo do Brasil com essa minha bagagem que eu estava levando daqui, eu tinha muita noção da realidade, né? E dos debates concretos de política econômica, né? De modo que essa parte é uma parte que é por aí que eu acho que eu pude mais me ressaltar lá nos Estados Unidos, né? Era a minha facilidade que eu tinha de tratar de problemas concretos. Né? Eu estava lá quando eu terminei o doutorado, né? Já estava 4 anos lá. Né? E aí apareceu essa oportunidade. O Rosenstein Rodin, que era uma grande figura do desenvolvimento econômico, tinha inventado a teoria do Big Push, né?
Era uma pessoa muito importante, estava dirigindo um centro de estudos, na verdade chamava CIA, né? O Centro de International Affairs, lá no MIT, e se associou com Hollis Chenery, que era outro grande nome da teoria do desenvolvimento econômico naquela época, que estava em Harvard, né? E a Fundação Ford os apoiou com uma dotação milionária, né, para eles irem auxiliar no planejamento do Chile, do governo do Chile, que era o Eduardo Frei, né, que era a terceira via. Né? A terceira via era coisa que eu gostava da ideia. Né? Tinha as ditaduras do Cone Sul e tinha a terceira via, né, no Chile, no Peru, na Colômbia. Né? Quem fazia a avaliação do projeto era o Arnold Haberger, que era outra grande figura da teoria do desenvolvimento econômico de Chicago, né? E o Carlos Dias Alejandro, que tinha sido meu professor e que também fazia parte do grupo. Né? E foi o Carlos, né, que me falou, você não quer ir? Né? Eu falei, eu quero. Com esse grupo eu topo. Né? E foi uma decisão mais acertada na minha vida, né? Porque eu comecei a vida profissional trabalhando com o topo da profissão na área que eu queria, que era desenvolvimento econômico. Né? Não tinha nada melhor do que aquilo. Né? E aí eu escrevi um artigo junto com Lance Taylor sobre o preço sombra da taxa de câmbio, que tem esse nome maluco, mas era uma coisa muito importante naquela época, né? Qual a taxa de juros, qual a taxa de câmbio de equilíbrio da economia. Né? E esse artigo saiu publicado, é o artigo principal de uma das principais revistas americanas. Né? De modo que eu inaugurei a minha vida profissional, né, sendo publicado com um artigo que teve um enorme impacto naquela época no Quarterly Journal of Economics. Né? Contactou o Isaac Kersteneski para tentar levar o Isaac para recriar o Departamento de Economia em Brasília. Né? O Isaac disse que não podia, mas que ia contactar algumas pessoas aqui, marcou uma reunião com ele, e fomos ele e a Maria Conceição Tavares, né? Conversar lá em Brasília. Conceição falou que estava indo para o Chile, né? No CEPAL. E eu fiquei tentado, falei, tá bom, né, eu topo. Né? Tem toda a liberdade, toda a liberdade. Tem dinheiro, entendeu? Posso trazer quem eu quiser, pode trazer quem você quiser. Né? E aí eu fui e levei 12 comigo. Né? Jovens PhDs que estavam saindo do forno, né? Como Dionísio Dias Carneiro, Francisco Lopes, né? Flávio Versiani, Pedro Malan ia de professor visitante, trouxe o Lance Taylor dos Estados Unidos, né? Charles Miller, que continua lá, foi depois presidente do IBGE, né? Enfim, um grupo pesado, né? Que eu dizia, vamos construir aqui a Cambridge do Planalto. Né? Existiam 2 cursos, né? FGV, que era Simonsen, né? E a USP, a FIP, que era Delfim, né? Ambos ministros do governo militar. Né? A qualidade acadêmica era excelente em ambos, okay? Mas eles estavam, né, comprometidos com a política econômica do governo militar, né? Da qual era contra, né? Visceralmente contra. Né? Entre as matérias optativas tinha um curso de marxismo, era ler os 3 volumes, entendeu? Do Capital. Entendeu? Isso era parte do nosso mestrado também. Né? Agora, fora isso, né, todos os sábados eu tinha um seminário de política econômica, que eu trazia pessoas que o regime admitia. Né? O presidente do Banco Central, né? Castelo Branco. Né? Além disso, né, sábado à noite, em minha casa, né, fechado, eu tinha um seminário de verdade. Né? Aí vinha Celso Furtado, vinha Conceição, vinha Fernando Henrique, né, para a gente discutir isso com os alunos lá. Mas isso era dentro de casa, fechado.
E além disso, eu dava assessoria, né, direta aos senadores do PMDB, né? Franco Montoro, Saturnino Braga, né? A tal ponto que o Filinto Miller chamou o reitor, né? Chamou o capitão Azevedo e falou: será que você podia pedir para o Edmar Baixa vir conversar comigo? Né? O Filinto Miller era o líder do governo no Senado, né? E o Azevedo falou comigo: o Filinto Miller até quer que você vá na casa dele. Eu falei: bom, tudo bem. Né? Aí eu bati na porta, né? Naquele tempo, isso nós estamos falando aqui em 1973, 74, né? Eu tinha uma barba como hoje, né? Mas era um pouquinho mais comprido o cabelo. Mas comprido, com trancinha atrás, né? Camiseta, né? Calça jeans, chinelos, né? Eu bati na porta, o Filinto Miller abriu, olhou para mim de alto a baixo e falou assim: senhor? Assim, Edmar Baixa. Assim. Ele olhou de novo, olhou para cima e falou assim: seu pai veio com você? Ele não podia acreditar que aquilo ali era o Edmar Baixa, que o Franco Montoro e o Saturnino Braga falavam todo dia. Né? Então, Brasília teve essa característica. Chamava... O título original era meio comprido, né? Hoje em dia eu já cortei, o título dele é só O Rei da Belíndia, uma fábula para tecnocratas, né? E era uma fábula sobre um reino, né, ficcional, onde os ricos eram belgas, os pobres, que eram muito mais numerosos, eram indianos, né? Daí Belíndia, né? E o rei contrata o economista para fazer o cálculo do crescimento de Belíndia, né? Porque essa era a grande coisa, o crescimento milagroso, 10% ao ano, durante uma década, né? E aí o rei contrata o economista, em vez de olhar as contas nacionais, ele olha os PNAD, né? As pesquisas domiciliares, e vê quanto é que foi que o crescimento da renda de cada um, né? E eu transformo a população de Belíndia numa população de apenas 6 ou 7 indivíduos. Né? Tinha um rico, que chamava Antônio, né? Delfim Neto, né? E tinha 6 pobres, né? Que era a Conceição, né? O Fernando, né? O Celso, né? O Paulo Singer, né? E o Francisco Verfort, ou Francisco Pinto, né? Enfim, é o meu pessoal com quem eu dialogava lá no SEBRAP, né? Eram os pobres, né? E, obviamente, os pobres, o crescimento da renda deles foi nada, né? E o crescimento do Antônio foi espetacular, né? E aí o economista pega esse crescimento de cada um deles e vê como é que pondera, né? E aí ele tem uma ponderação que favorece os pobres, né? Pondera o crescimento de cada um inversamente ao nível de renda. Quanto mais pobre, mais a ponderação do crescimento. Outro crescimento é o crescimento democrático, todo mundo com a mesma ponderação. E o outro, né, que diz o economista que é inspirado num certo pensamento religioso, né, que os ricos vão para o céu e aos pobres está reservada a danação do inferno, é uma ponderação que quanto mais rico mais você é ponderado, né? E aí o economista apresenta por rei essas 3. Olha, você escolhe dependendo da sua filosofia política, né? Aqui, com as ponderações da riqueza, foi 10%, né? Com ponderação da democrática foi 3%, com ponderação da pobreza foi 1%. Né? E o rei fala assim: mas como é que esse 10% é o próprio crescimento do PIB? Ah, diz os economistas, porque o PIB é o felicitômetro dos ricos, né? O PIB é o felicitômetro dos ricos, né? Porque, na verdade, o PIB, cada um comparece com a sua renda. Quanto maior é a sua renda, maior é a sua ponderação no PIB, né? Aí o rei fala:
Ah, então demite, o rei demite o ministro da Fazenda dele, né? Que obviamente era o Delfim também. Né? E aí a moral da fábula é que já não se fazem reis como antigamente. Né? Aquilo foi um pacto na opinião, assim, né? A opinião publicou nas 2 páginas centrais, né? Era o que todo mundo lia naquela época. Né? O Delfim ficou 20 anos calado, né? Todo mundo ficou calado, mas o Delfim em particular, que era o objeto. Né? A fábula foi provocada por um dito dele de que é preciso crescer primeiro para distribuir depois. Né? 20 anos depois, em 1994, quando eu fui para o governo fazer o Plano Real, e a gente fez um ajuste fiscal antes de fazer o plano, o Delfim dá uma entrevista para a Folha de São Paulo, 20 anos depois, né, da fábula, e diz o seguinte: o Baixa, quando eu era ministro, disse que eu fiz desse país uma Belíndia. Agora, ele vai para o governo e está fazendo deste país uma engana. Impostos da Inglaterra e serviços públicos de Gana. Ele guardou 20 anos. Aí na UNB eu passei uma temporada fora também, né, na Universidade de Harvard, né, passei 2 anos muito produtivos lá. Aí voltei para a UNB. E quando eu voltei, o Dionísio Dias Carneiro e o Chico Lopes, né, que tinham saído de Brasília e ido para trabalhar com o Simons na fundação, o Simons tinha ido para o Ministério naquela época, e deixou a fundação não a cargo do Chico Lopes, que ele queria, como o Chico queria, e o Dionísio, mas a cargo do Langoni, que era o grupo de Chicago. Né? Chico e Dionísio eram anti-Chicago. Né? E aí Rogério Werneck tinha chegado de Harvard, né? E os 3 então resolveram sair, né? Deixar a Fundação Getúlio Vargas só para o pessoal de Chicago. Né? E foram para a PUC. Né? E lá a eles se juntaram Pedro Malan, Regis Bonelli. Né? E eles falaram: bom, essa é a minha turma. Né? Essa é a minha turma, então agora eu vou poder voltar para o Rio de Janeiro também. Né? Então, quando eu voltei, em 79, eu me juntei a eles. Né? Logo em seguida vieram dos Estados Unidos o Pércio Arida e o André Lara Rezende. Né? E da UFRJ vieram o Winston Fritz e o Marcelo de Paiva Abreu. Né? Era um dream team. Não preciso ter nenhuma modéstia para dizer isso. Né? E realmente foram anos de produção intelectual extraordinária. Né? Esse período acho que o período áureo da PUC foi de 79 a 84. Né? Todo mundo produzindo ativamente uma geminação incrível de ideias, né? Sobre crescimento econômico, sobre problemas de balanço de pagamentos, especialmente sobre inflação, né? Distribuição de renda também, né? Mercado de trabalho. Né? Então tinha uma produção e com aquele grupo nós atraímos alunos maravilhosos. Né? Armínio Fraga, Gustavo Franco, né? Helena Landau, enfim. Né? Foram pessoas todas que estão também de muito bom, extremamente bom nível. Né? Então foi realmente uma conjunção de fatores lá que gerou essa explosão, né, intelectual que a PUC representou na economia brasileira. Apareceu essa oportunidade, o João Saad é muito meu amigo. Né? Bom, o IBGE
estava uma disputa incrível, né? Pelo IBGE, né? Levei 2 meses, ainda mais com o negócio da morte do Tancredo no meio do caminho, né? Enfim, mas afinal o Sayad prevaleceu e eu fui para o IBGE, né? E foi uma experiência incrível, adorei ter sido presidente do IBGE, né? Porque cheguei lá e falei, anunciei de cara que eu vou fazer uma grande reforma administrativa aqui, né? E foi muito engraçado, né? Porque quando eu saí, né, a Associação de Funcionários, obviamente, era extrema esquerda, né? Era o PDT prestista, né? Era a coisa mais esquerda que tinha naquela época aqui no Brasil. E foi muito engraçado o manifesto da Associação dos Funcionários. Eu guardo isso até hoje, né? Porque os funcionários que não eram ligados à associação produziam um imenso abaixo-assinado pedindo para ficar, né? Mas a associação publicou um comunicado à imprensa, né? Não prestando nenhuma solidariedade a mim, né? Mas esperando que o próximo presidente que fosse nomeado prosseguisse com a reforma administrativa. Eu falei, pô, isso aqui é vitória, realmente, porque a minha reforma administrativa implicava, entre outras coisas, uma redução do quadro, que foi executada de 13 mil para 9 mil, né? Porque o IBGE estava totalmente superlotado de gente, né? Para as condições. Hoje em dia está faltando gente, né? Mas naquela época estava muito. Dos objetivos era fazer uma redução dos quadros, né? Provavelmente fiz tudo direitinho, né? Com aposentadoria voluntária, enfim, né? Deu para reduzir os quadros, além de fazer um enxugamento da estrutura administrativa muito forte, que até hoje persiste, né? Sou muito orgulhoso do que eu fiz no IBGE naquele período. E aí tratar de criar coisas novas, né? Por exemplo, uma coisa incrível, né? O Brasil não tinha estatísticas históricas, né? Publiquei pela primeira vez o volume de estatísticas históricas do IBGE, né? Na área de geografia, o IBGE fazia metade dos mapas, a Marinha fazia outra metade, a Aeronáutica fazia outra metade, o Exército fazia outra metade, né? Obviamente não se entendiam, produziam um entendimento, né? Vão fazer, cada um faz o seu, mas vão fazer tudo na mesma metodologia, né? Havia uma grande desconfiança das estatísticas de emprego do IBGE por causa do Diese, né? Fui lá no Diese, né? Falei assim, vamos fazer uma metodologia comum aqui, né? Aí tínhamos uma metodologia, vamos, agora nós entendemos por que o número de vocês é diferente, né? E eu, a partir da minha, chego no seu número, se você adotar a metodologia, chego ao meu número também. É verdade, né? O IBGE, os conceitos continuam diferentes, mas se você... no mesmo conjunto de conceitos, os números são iguais, entendeu? Antes era uma coisa, o número do Diese era verdadeiro, o do IBGE era mentira do governo, entendeu? Isso também eu mudei, né? E também teve água, aí teve onde que eu sofri o grande fato que eu, afinal, tive que sair do governo, foi com os índices de preços, né? Porque eu trouxe os índices de preços da Fundação para o IBGE e trouxe as contas nacionais também da Fundação para o IBGE, né? Na hora que eu trouxe os índices de preços viraram os indicadores da inflação, né? Aí, na hora que o plano cruzado estava dando água, entre outras coisas, o que eles queriam era manipular os índices de preço. Falei, não vou manipular, né? Então, insiste em manipular, eu vou embora. Eu fui embora. Totalmente conflitivo, né? Porque eu jogava no time e apitava o jogo ao mesmo tempo, né? Eu que dizia que eu que publicava os índices, né? Que dizia se os índices estavam certos, né? Eu até criei um conselho, né? Para me proteger. Os índices só eram publicados quando o conselho aprovava, né, a minha disposição sobre qual era o valor do índice, né? Paulo Haddad, Cláudio Haddad, Tasso Gereissati, né? Tinha um representante da CUT, tinha um representante da CGT, né? Tinha outro representante da Fiesp. Então, havia um conflito, né? Ao mesmo tempo, eu tinha todo o interesse que o plano desse certo, né? Enfim, eu estava lá envolvido, né? Eu era parte da equipe 9 pessoas que fizeram o plano, né? Mas não tive uma participação direta na concepção e na formulação, né? Tinha uma coisa chamada gatilho, besteira que foi introduzida no plano, que era que quando a inflação após o plano atingisse 20%, os salários iam subir em 20%, entendeu?
Obviamente, o dia que estourasse o gatilho, acabou o plano, né? Então, era uma preocupação do governo central, era que não batesse no gatilho, né? O índice, né? O plano começa bem, a partir de abril começa manifestando escassez de bens, né? Tinha que haver correções ali, né? Eu estava acompanhando isso, né? O número de produtos na amostra que a gente fazia para o índice estava diminuindo nas prateleiras. E os políticos, então, vocês economistas aguentam aí até as eleições, entendeu? O PMDB, até a Bahia a gente ganhou do Antônio Carlos Magalhães, né? E a tensão dentro da equipe econômica, obviamente, aumentando, né? Porque a insatisfação do meu grupo, né? Do SAIAD no planejamento, Calab também, né? E Pércio, André e Bracher, que era o presidente do Banco Central, de outro, né? Eu era desse grupo, e o grupo do Funaro, muito pró-governista e muito integrado, né? Quer dizer, os dois assessores do Funaro eram os principais assessores do Ulisses, né? Era o Beluso e o João Manuel, né? E muito integrados na questão eleitoral, né? Então, a tensão na política dentro da equipe econômica foi aumentando, né? Eu, além de fazer um índice de preço, eu comecei a fazer para o governo um índice de quantidade, né? Que era a quantidade da amostra que a gente estava conseguindo captar preço, né? E estava claro, né, que a economia estava totalmente desequilibrada, né? Um excesso de demanda em relação à oferta extraordinária, né? Caçando boi no pasto, né? Quércia, né? Que foi governador eleito naquela época, né? Lá em São Paulo, né? E obviamente a inflação estava represada de toda maneira e acabava aparecendo, né? Pelos poros, né? E isso criou um problema em junho, que o governo fez criou um empréstimo compulsório que não queria que isso fosse tratado no índice, né? Eu acabei uma solução criando dois índices, né? Um índice para o governo, outro índice que incorporava o empréstimo, né? E quando chegou em novembro, né, depois das eleições, eles quiseram mudar o índice de novo, né? Eu falei, tá bom, vocês vão mudar o índice de novo, mas totalmente, virar todos os fiscais de Sarney, né? Enfim. E, obviamente, foi quando os políticos se deram conta, né, da importância que tinha a inflação para as pessoas, né? Que não era uma coisa que... Entendeu? Combater a inflação era uma coisa impopular, né? Do jeito que a ditadura fez, né? Arroxo salarial, né? Recessão, né? E, de repente, a gente tem um plano, né, que não tem arroxo nenhum, na verdade, os salários subiram incrivelmente, né? O salário mínimo foi aumentado 15%, né, na origem, né? A média dos salários foi aumentada em 8%, né? E, além disso, teve 20% de gatilho, né? Foi isso que acabou com o plano, né? E a economia bombou, né? Então, os políticos falavam, opa, isso aí é uma mágica, né? Eu lembro que anos depois, o Eduardo Magalhães, que era presidente da Câmara na época, né? Luiz Eduardo, eu tive lá, estava negociando o Plano Real, só quero saber uma coisa, quero saber se o plano vai dar certo. Por quê? Da outra vez que vocês fizeram um plano, e eu estava do lado de lá, né? Foi a primeira vez que eu e meu pai perdemos a Bahia. Então é isso, né? Quer dizer, mas os políticos aprenderam, facilitou para a gente no Plano Real, né? Os políticos aprenderam, esses caras sabem fazer mágica, entendeu? E na hora que eles fizeram a mágica deles, a gente se reelege, né? Então isso, pelo menos o Plano Cruzado teve essa facilidade.
que tinha virado ministro, né? Ele estava lá não sei se estava em Washington ou Nova York, né? E ele de lá onde estava, ligou para o Malan, que estava em Washington, ligou para o Armínio, que estava em Nova York, e ligou para mim, que estava no Rio, né? O Armínio disse que não podia sair naquela época, o Malan disse que tudo bem, mas ele ia ficar em Washington, né? E aí me pediu que eu fosse para Brasília no dia seguinte, né? Eu falei, Henrique, você já está no governo, entendeu? Eu não vou me meter nessa loucura novamente, não. Assim, mas pelo menos vai lá em Brasília, entendeu? Aí me ligou o Tasso Gereissati daí a pouco, né? Não sei se o Tasso era presidente do PSDB naquela época. E falou assim, Baixa, você tem que ir, né? Agora eu tenho que explicar por que eles podiam me dizer que eu tenho que ir, né? Porque quando houve esse desastre do Plano Cruzado, né? Eu decidi dentro do meu coraçãozinho, né, que eu não volto mais para o governo como tecnocrata. Se eu for voltar como governo, é como agente político. Entendeu? Aí quando criaram o PSDB, eu entrei para o PSDB, né, e era do comitê executivo do PSDB, né, na origem. Né. Eu participava de todas as decisões, né, que o partido tomava, né. Eu fui o assessor principal do Covas na campanha de 89. Né? Então, eles tinham direito, né? Você está integrado, você é o economista do partido, entendeu? Você vem. Então, cheguei lá, no dia que eu cheguei, estavam todos os cardeais do PSDB me esperando, entendeu? Covas, Ciro Gomes, Tasso, né? Todo mundo falando, olha, é o partido que está indo e você está indo junto. Entendeu? Tá bom. Então eu fui negociando e falei, vamos ver o que a gente pode trazer mais. Aí trouxemos o Insto trouxe o Gustavo Franco, né? Mas era um grupinho desse tamanho, né? Na origem, né? E aí chegamos à primeira reunião, com o Serra estava lá também ajudando. Falei, olha, não dá para fazer plano, né? Com essas circunstâncias, né? Temos que testar o presidente primeiro, né? Ele acabou de demitir, quer dizer, nos últimos 7 meses ele demitiu 3 ministros da Fazenda, né? Vamos primeiro, né? Vamos testando as águas, né? E aí criamos o PAI, né? Que é o Programa de Ação Imediata, que era um programa basicamente de ajuste fiscal, né? Aumentamos os impostos um pouco, ajustamos as contas do Banco Central, começamos a renegociação das dívidas dos estados e dos municípios, né? Fazemos dever de casa, né? Eu achava que ia ficar por aí mesmo, mas o fato é que a inflação estava crescendo, né? Estava lá, quando a gente chegou em 20, já estava em 25, né? Estava cada dia por mês, né? Teve uma reunião em agosto, né, que eu vi que o Fernando Henrique estava muito desesperado, né? Precisava fazer alguma coisa, né? Eu falei assim, Fernando, se a gente fosse fazer alguma coisa que a gente não vai fazer, ia ser assim. Entendeu? Nós vamos ufirizar a economia. Entendeu? E vamos pôr tudo em UFIR, e quando tiver tudo em UFIR, a gente vai, acabou, transformar o UFIR em moeda e acabou. Entendeu? E falou, maravilha. Eu falei assim, a gente não vai fazer. Não... Aí o Itamar demite o presidente do Banco Central. Quando o Itamar demite o Banco Central, eu falei, oba, vou para casa. Porque demitiu o presidente do Banco Central, ele demitiu sem te falar, né? Então a gente vê que a gente não tem controle nenhum sobre a situação, né? O próximo que ele vai demitir vai ser a gente, né? Aí então, o Fernando Henrique falou assim, não, deixa eu ir lá conversar com ele. Aí o Fernando Henrique foi conversar com o Itamar, né, e trouxe de volta a informação de que o novo presidente do Banco Central era o Pedro Malan, o novo negociador da dívida externa era o André Lara Rezende, e que o Pércio Arida ia para ser presidente do BNDES. Falei, caramba, agora não vai ter jeito, né? Porque agora tem equipe, né? Então... E aí a gente, primeiro, entendeu? Ficamos em diversas reuniões. Grande dúvida, né? Era
dá para fazer um plano e depois o presidente estraga, igual estragou da outra vez, né? Bom, tinha aprendido todas as lições, né? Primeiro a gente pensou, vamos fazer uma coisa gradualista, depois ninguém acreditava em gradualismo na equipe, né? Nós éramos totalmente contra. Um plano, inflação desse tipo, você acaba de uma vez, você não acaba, né? E aí fizemos reuniões, né? Essa minha ideia da UFI, coisa, eram coisas que eu estava colocando o ovo em pé do chamado Plano Larida, né? O Plano Larida vinha lá de trás, né? Era o plano de 83, 84, 85 do André Lara e do Pércio Arida, que queriam criar uma moeda paralela, né? Indexada, né? Junto com a moeda velha, né? Eu, em vez de criar paralela, eu estava criando sequencialmente, né? E essa ideia de ufirizar também era uma ideia que o Pércio tinha tido, né? Como é que a gente vai neutralizar a inflação, né? Enfim, esse plano, quem fez o quê, entendeu? Na verdade, todo mundo fez tudo, né? Quer dizer, tinha as ideias lá atrás, né? E agora, bom, temos aqui, já sabemos como a coisa é em laboratório, né? Agora vamos entrar na prática, né? E para entrar na prática, o Gustavo Franco foi essencial, né? Porque o Gustavo Franco tem um sentido muito prático das coisas, né? A gente fazia as reuniões, aquelas ideias malucas, né? Todas assim, e na próxima reunião o Gustavo vinha com tudo escrito, né? Já tinha consultado o advogado, né? E estava assim, já estava tudo em forma de projeto de lei, né? Isso então foi muito importante também, né? Porque e tínhamos reuniões semanais, né? E no começo não era para eu cuidar da parte fiscal, né? Mas acabou que as circunstâncias foram que eu precisei assumir a parte fiscal, né? Que era para fazer um novo orçamento, com um corte de 20% em relação ao orçamento anterior. Mas para isso precisava passar uma emenda constitucional, que era o Fundo Social de Emergência, né? E aí eu comecei a ir no Congresso com o Fernando Henrique, né? E quando o Fernando Henrique foi para a campanha, né? O pessoal me comunicou, olha, do Congresso, né? O pessoal se acostumou com você, então você vai continuar. Entendeu? Então fiquei eu lá, entendeu? Negociando as medidas, além do Fundo Social de Emergência, que eu tinha negociado junto com o Fernando Henrique, né? As duas MPs, a MP da URV e a MP do Real, negociei sozinho, né? Então foi essa também, que foi uma experiência, né? Eu e o Pércio estávamos horrorizados, né? Porque era a segunda vez que a gente estava aqui, né? O André passou 2 meses só no governo e foi embora, né? Eu e Pércio estávamos ali pela segunda vez, né? Se não desse certo, né? Até um dia que eu fui no Congresso, né? Fazendo uma comissão pública lá, e estava lá Conceição, Delfim, Roberto Campos, né? Aí, depois que eu fiz a exposição, Simos também estava, fiz a exposição lá do plano, a Conceição falou assim, olha, sabe uma coisa? Vocês precisam parar de encher o saco. Conceição, né? Você era deputado. Ou esse plano dá certo e vocês ganham o prêmio Nobel, ou esse plano dá errado e faça favor, vão vocês embora para Harvard. Falei, que maravilha, Conceição, ou é o prêmio Nobel ou é a Harvard. Então, nós sabíamos como funcionava em laboratório. Nunca tinha sido posto em prática, né? O plano cruzado tinha o Shekel, tinha a Argentina, entendeu? Esse, com o RV, entendeu? A frio, mostrando tudo para o público, entendeu? Nada sendo secreto, né? Nunca tinha sido tentado desse jeito, né? E fazer as pessoas se acostumarem com o RV, né? Realmente, o brasileiro realmente, né? Sofre, mas faz direito.
Gustavo era o grande otimista, né? Estava ali jovem, né? Entrando pela primeira vez, achando tudo uma maravilha, né? Falou assim, não, no dia que eu fui passear na praia e que vi que um coco custava uma URV, falei, o plano deu certo. Pessoal, entendeu? Coco da praia, um URV, o plano deu certo. Porque isso agora é de cor. Agora, sei lá, chegou um dia, no dia 30 de julho, no dia que ele lançou o plano, né? A moeda entrar em circulação no dia seguinte, né? Foi com aquela operação de guerra, né? Para colocar o dinheiro em todos os bancos do Brasil no dia 1º, né? Virou uma jornalista do Valor, a Vera. A Vera falou assim, professor, o senhor jura que amanhã a inflação acaba? Eu falei assim, juro, Vera, sabe, com a mão. A gente sempre achava que o Itamar ia ser fazer a mesma coisa que o Sarney fez com a gente, entendeu? A gente fez a mágica, entendeu? Agora eu vou cuidar do meu gado, né? E ele teve esse mérito, né? Ele segurou, né? É verdade que ele deu um aumento no funcionalismo que a gente foi contra em setembro, né? Mas o Itamar tinha essa perspectiva, né? Que a gente estava fazendo essas medidas, né? Era porque isso ele não contava para a gente, contava para os assessores dele que contavam para a gente, né? Não, esse pessoal está querendo que eu faça todas as maldades para depois as bondades serem feitas pelo Fernando Henrique quando ele vier para o governo, entendeu? Então o Itamar teve esse mérito, né? Ele não arrebentou o plano, né? O outro mérito foi que ele entregou o comando para o Fernando Henrique. E teve isso, eu trago outra questão também, né? Eu lembro que a gente, em setembro, né, de 93, eu e o Fernando Henrique fomos visitar o Itamar, que o Fernando Henrique pediu para eu dar uma explicação em geral para o presidente, né? E eu, em geral, explicava assim as coisas para o Itamar, assim, né? Presidente, hoje em dia esse país é tão belíndia que tem uma moeda do rico, que é a conta remunerada, e a moeda do pobre, que perde valor todo dia. Nós vamos fazer um plano que vai ser a mesma moeda, forte, para o rico e para o pobre. Ele adorava essas conversas que eu tinha. Aí eu pedi um autógrafo para os meus filhos, né? Isso era agosto de 93. Nós fizemos um plano em julho do ano seguinte, né? E ele fez assim, ao Carlos e à Júlia, desejando que peçam, entre aspas, muita velocidade, fecha aspas, ao seu pai para o bem do Brasil. Itamar Franco. Então, era uma coisa muito simpática nesse sentido, né? Ele pediu muita velocidade e esperou 9 meses, né? Antes da criança nascer, né? Vai ser um marco na história brasileira forever, né? Para sempre, né? O que nós não conseguimos, né, é que na origem, né, o Jobim, o Serra e eu preparamos um pacote desse tamanho de reforma constitucional, né, que era para fazer tudo que o Fernando Henrique teve que fazer ao longo do primeiro mandato, né, que era para ser aprovado junto com o plano, né, além do Fundo Social de Emergência, né. E isso a gente não conseguiu, né. Nessa parte o Itamar leu, falou assim, eu discordo de tudo que está aí, entendeu? Mas se vocês querendo mandar para o Congresso, manda para o Congresso. No Congresso, o líder da Câmara e do Senado eram contra, né? Porque era um projeto, era uma proposta, né? Como se diz, neoliberal, né? Era para desestatizar a economia, para abrir a economia, para reformular as contas públicas, para colocar as estatais nos eixos, né? Enfim, era para fazer um Brasil diferente, né? A gente não conseguiu isso, né? Não conseguimos colocar as contas públicas em ordem, não conseguimos colocar um controle sobre o aumento do gasto. Tivemos ao longo do governo Fernando Henrique que aumentar os impostos enormemente, né? Através das contribuições. Tivemos que manter o juro na altura, tivemos que manter o câmbio sobrevalorizado. E tudo isso
prejudicou o crescimento da economia, né? Podia ter sido melhor, né? Não foi perfeito, né? Mas dado a situação privatização. Para o Covas a gente inventou a palavra desestatização, né? Então tem uma questão terminológica, né? Agora, contra a coisa concreta, né? Contra a coisa concreta tem uma questão de como é que você passa a mensagem, né? E eu acho que nós somos ruins de passar a mensagem, né? Todo mundo lembra como é que era a telefonia no Brasil quando existia a Telebrás, né? Hoje todo mundo tem o seu telefone celular. Você acha que tivesse Telebrás ainda tinha? Nós estaríamos no celular, né? Enfim. A privatização é muito boa, né? Desde que seja bem feita, né? E desde que tenha um órgão regulador adequado, né? Para supervisionar. O Estado não tem que se meter em produzir coisas, né? O Estado tem que meter-se, né, com a regulação e cuidar da pobreza, né? E cuidar da incorporação produtiva dos pobres, né? Transformar esse país em menos Belíndia, né? E não tem que se meter a produzir petróleo. Eu sou a favor de privatizar a Petrobras, por exemplo, né? Acho que não tem nenhuma coisa essa coisa de... Eu, claro, participei da campanha O Petróleo é Nosso, né? Toda aquela coisa, mas hoje em dia, entendeu? Nós vamos ter energia solar daqui a pouco, né? O petróleo deixou de ser aquela coisa que era fundamental, né? Crítico para a soberania nacional, né? Enfim, acho que a gente tem que voltar a colocar isso na pauta, né? Para a gente ter uma economia liberal, né? Aberta para o mundo e menos desigual, né? Essa é a proposta, né? Deixar esse país, para deixar de ser Belíndia, né? Nós temos também de deixar de ser tão estatizantes e deixar de ser tão protecionistas da indústria nacional, né? Tem que colocar essa indústria para concorrer no mercado internacional, né? Como a Embraer concorre tão bem quanto a nossa o setor nosso agro-minero industrial concorre tão bem, né? A gente precisa modernizar essa economia, né? Integrá-la ao mundo, né? Colocar o Estado fazendo o que ele tem que fazer, né? Enfim.